A gente começar a discutir os temas que temos para discutir hoje, vamos à capital federal, ao Congresso Nacional, mais especificamente à CCJ do Senado, onde está João Pedro Melo, uma atualização da sabatina de André Mendonça, correndo trabalho por aí, né, João? Já começou inclusive votação, boa tarde. É isso, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente já está acompanhando há pelo menos uns 25, 30 minutos a votação que foi aberta pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, e essa é uma sabatina que está durando pelo menos 8 horas. Então, André Mendonça deve sim ter os votos para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A questão agora gira em torno do plenário, porque a informação aqui nos bastidores é de que ainda não há votos suficientes para a aprovação do nome dele no plenário do Senado Federal. Então, diante disso, a gente segue também acompanhando os últimos momentos da sabatina. Ao longo de toda essa tarde, André Mendonça garantiu que, mesmo sendo evangélico, não há espaço para questões religiosas em sessões do STF, que ele deve se pautar pela Constituição e também pela democracia. Ele afirmou que, na verdade, ele entrou numa espécie de polêmica, né, ao dizer que a democracia no Brasil foi conquistada sem sangue derramado. Ele desconsiderou as mortes de opositores do regime militar, mas logo depois ele foi confrontado e se retratou. Vamos ouvir. Eu fiz uma fala que talvez a democracia não tivesse custado vidas. Essa fala foi feita no momento em que eu fazia referência às revoluções liberais, que tanto a nossa independência como a nossa república não tiveram como precedência ou causa uma guerra civil, o que não significa que a construção da nossa democracia não tenha custado vidas. Custaram-se muitas vidas. Ainda durante a fala, André Mendonça disse que a missão de ser ministro do STF vai além de um governo e que ele deve prestar compromisso com a Constituição e com a democracia. O futuro ministro do STF, ou possível ministro do STF, apontou que ataques contra a população LGBTQIA+ são inconcebíveis e configuram racismo. Porém, ele mencionou que deve ser feita uma ressalva em relação à liberdade religiosa. Mendonça também respondeu a uma pergunta sobre fake news e disse que já sofreu inúmeras e que deve sofrer outras quando e se for de fato efetivado ministro do STF. Ele também comentou alguns dos papéis do judiciário e defendeu a garantia dos direitos e as garantias fundamentais. Reafirmo a preservação dos direitos e garantias fundamentais se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário, em especial pelos ministros da Suprema Corte do país. Juiz não é acusador e acusador não é juiz, bem como não se deve fazer pré-julgamentos. Em outro momento, Mendonça comentou a atuação da CPI da pandemia, afirmou que o trabalho é valoroso e deve ser levado a sério por todas as instituições do sistema de justiça do Brasil. Ele também falou sobre política ambiental, destacando que é necessário um debate sério, principalmente no poder legislativo. Ele afirmou que tem a preocupação de estabelecer políticas públicas que tirem da marginalidade pessoas que poderiam estar trabalhando legalmente, já que muitos não estão desmatando porque querem, mas porque têm a necessidade de ganhar o pão de cada dia. João Pedro Melo acompanhando cada detalhe dessa sabatina. Bom trabalho por aí, João. Qualquer novidade, volta aqui, por favor, hein? Valeu, Cris. Pode deixar. Um abração. Valeu, Cláudio Humberto. O André Mendonça passando ali pelo escrutínio dos senadores. Fazendo feijão com arroz ali, escorregando pouco, talvez, mas fazendo feijão com arroz ali para ser devidamente aprovado. Olha, houve a aposta de que ele seria massacrado, uma aposta de que ele seria derrotado, e não foi o que aconteceu, né? A rigor, o indicado, o sabatinado, mandou muito bem, salvo alguns momentos ali, enfim, que foram citados pelo JP, e não foram muitos, não foram frequentes, né? Ele, de um modo geral, se saiu muito bem, está se saindo muito bem nessa sabatina. Deixa a impressão, o indicado André Mendonça, de que se ele se transformar mesmo em ministro do Supremo Tribunal Federal, ele estará entre os mais qualificados da Suprema Corte, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma história, uma formação profissional na área do direito que o credencia, ele tem experiência nessa área que também constitui um suporte essencial no bom desempenho da magistratura, o que é muito melhor do que vários dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal atualmente, né? E aí, precedendo esse momento de sabatina,
houve uma carga muito forte, aliás, durante todo esse período, mas sobretudo agora nos últimos dias, houve todo mundo ali citando essa coisa dele ser evangélico como se isso fosse uma mácula, né? Como se estivesse xingando ele de ladrão, né? É como se ele tivesse sido um dos ladrões pegos pela Lava Jato. Não, a formação religiosa dele, ele é presbiteriano, apenas realça como é que eu diria, a forte formação moral do ministro, né? Ele, sem dúvida nenhuma, é uma figura muito séria, ele é reconhecido aqui em Brasília exatamente pelo seu caráter, pela sua seriedade, é um sujeito religioso, sem dúvida nenhuma, como são religiosos vários ministros do Supremo atualmente. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, é terrivelmente católica, poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque o fato de ser terrivelmente católica, as convicções da ministra não interferem na sua atividade como magistrada. Há outros ministros do Supremo que são também muito católicos, nenhum deles como a ministra Carmen Lúcia, mas também como a ministra Carmen Lúcia, nenhum deles permite que as convicções religiosas possam afetar o julgamento que eles fazem no dia a dia da sua atividade, né? O Supremo Tribunal Federal já teve ministros que rezavam durante sessões de julgamento. Simplesmente rezavam, né? E rezavam certamente, o que se imagina era pedindo a Deus que iluminasse enfim, a sua inteligência, que lhes permitisse votar com bom senso, de julgar com absoluta equidistância dos fatos, enfim, exercesse a magistratura como deve ser. Mas para aí, né? Quer dizer, essa questão da religiosidade entre ministros da Suprema Corte, o limite é esse, né? E o que restou depois disso, depois que ele, inclusive, firmou compromissos enfáticos com o Estado laico? Aí começaram essas questões aí de comportamento, né? Coisas pertinentes a direitos de minorias e coisa e tal, LGBT e papapá, aquele papo de sempre, né? Tentando ali pegar o ministro em algum escorregão conservador, digamos assim, né? Que os autorizasse a fazer discursos muito peremptórios contra a sua indicação. O que a gente viu, ao contrário, foram ministros, foram senadores, caso da Simone Tebet, por exemplo, fez lá um discurso, é claro, nesse momento eles aproveitam para fazer um brilhareco, né, na hora ali da sabatina, sabe que aquilo ali está sendo transmitido pelos canais de jornalismo, pela TV Senado, etc. e tal, aí deitam e rolam ali tentando, de alguma maneira, dar uma lacrada que será essencial para tirar aquele vídeo, colocar, divulgar nas suas redes sociais, usar aquele vídeo na campanha eleitoral e coisa e tal. Mas mesmo senadores como Simone Tebet, que são de oposição, afirmaram, no caso dela, especificamente, ela disse que estava ali, nem fez pergunta, ela fez ali para declarar um voto de confiança no ministro, naquele que está prestes a se transformar em ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele deve ser aprovado com uma maioria confortável. A estimativa que eu ouvi agora há pouco lá de senadores dá conta de pelo menos 19 votos favoráveis, o que seria uma grande votação. Assim, pra você ter uma ideia, ontem a PEC dos precatórios foi aprovada na mesma CCJ por 16-10. Se ele tiver 19 votos, né, nós estamos falando ali de 19 em 27, o que é uma votação bastante significativa. Também o que se espera no plenário, aí agora as esperanças dos que passaram esses 5 meses apostando na rejeição do nome de André Mendonça, agora é a esperança dessas pessoas, dos ativistas, dos lacradores e tal, é que o plenário... mas agora tem um plenário, o plenário é diferente. Quem sabe o plenário, derrota essa indicação. De qualquer maneira, do ponto de vista da sabatina, é exatamente o que nos cabe analisar agora, porque a sabatina ainda, o processo de votação está em curso, a sabatina está nitidamente no seu final, até porque daqui a pouco começa a sessão plenária, e quando começa a sessão deliberativa no plenário, é preciso interromper o trabalho da comissão. Então a comissão deve concluir o seu processo de sabatina e votação antes disso. E, portanto, o que se espera é uma aprovação. Não sei qual que vai ser o placar, é difícil, né, você imaginar
uma coisa como essa, cravar um número, mas essa é a estimativa que me foi passada por senadores lá e curiosamente, a mesma estimativa, né, por 2 senadores diferentes. Vamos aguardar para ver, mas o fato é que foi tanto tempo de espera, essa molecagem do Davi Alcolumbre durou tanto tempo que até possibilitou ao André Mendonça não apenas, como é que eu diria, estender os seus contatos, né, ampliar e aprofundar as conversas que ele teve com todos os senadores nesse período. Ele tem tido conversas com senadores, tem senadores inclusive que têm aproveitado esses encontros, essa visitação do André Mendonça, que aproveitaram esse momento para fazer a sua própria sabatina, fazer indagações a ele sobre questões de comportamento, sobre questões de princípio e etc., e o que certamente foi importante para esse... Você vê que a sabatina, desde o começo, você vê que a atitude dos senadores é uma atitude diferente. Por exemplo, na sequência das suas molecagens, né, o Davi Alcolumbre escolheu uma senadora de oposição para ser a relatora do caso, do processo, né, que é a senadora Elisiane Gama, que é uma senadora da oposição, uma das vozes mais estridentes de oposição na CPI da pandemia. No entanto, o relatório dela é muito positivo em relação ao André Mendonça, né? Começou por ali, né? Foi eu não digo com uma surpresa, mas causou um certo espanto, sobretudo daqueles que esperavam um relatório mais duro. A gente assistiu durante toda a sabatina senadores de oposição fazendo questão de cumprimentar, antes e durante, né, cumprimentar o André Mendonça, posar para fotos ao lado dele e coisas dessa natureza, reveladoras de que o ambiente na sabatina lhe seria ou estava sendo bastante favorável. Então é isso, o que se espera é que ele seja aprovado na CCJ e também no plenário. No plenário, a estimativa de votação é mais difícil de fazer neste momento, mas eu ouvi também estimativas da ordem de entre 45 e 48 votos favoráveis, no mínimo. Se isso acontecer, ele vence, porque é preciso que o Senado aponte, enfim, o aprove por maioria, e isso poderá acontecer sem dúvida nenhuma. O ex-ministro e senador de oposição Cid Gomes, por exemplo, agora há pouco no Band News TV, também sinalizou claramente ter uma atitude de simpatia em relação ao indicado. Vamos aguardar para ver, mas por enquanto ele está vencendo essa batalha. Eu acho que esse período de geladeira, né, digamos assim, do pedido para a sabatina do André Mendonça na CCJ serviu de uma outra forma. Eu acho que... Teve efeito contrário, né? Não, eu acho que foi um jogo de cartas marcadas. Outra coisa, exatamente. Que eu esqueci de falar. Foi um jogo de cartas marcadas entre André Mendonça e Davi Alcolumbre para que André Mendonça pudesse fazer um belo de um implante capilar. Exatamente. Eu esqueci de dizer isso. Ele fez aliás, é perceptível a diferença, eu falei isso no meu comentário no Band News TV, e a Andressa Guaraná fez uma observação muito pertinente. Ela disse assim: não só ele teve tempo de fazer o implante, como demorou tanto que o implante cresceu. Quer dizer, formou uma bela de uma cabeleira, tá vendo? Deu um upgrade ali na imagem, foi tudo combinado, mas... Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou excelente, né? Nas lives que ele participou com o presidente Jair Bolsonaro quando era advogado-geral da União e ministro da Justiça, estava bem mais careca do que isso. Ficou bem diferente. Não, agora sucesso ele não tá no implante. Agora tá bom. Agora tá ótimo. Sucesso no implante. Dá pra até gastar um pouquinho no salão de cabeleireiro. Agora, o que causou espécie foi a concentração de cabelos brancos onde havia uma calva. Exato. Aí, isso, inclusive, levantou a suspeita de que aquilo não seria implante, seria um capachinho, como dizem os portugueses, né? Essa peruca assim, central, os portugueses chamam de capachinho. Mas não, é que o implante, me disseram que o implante é feito com cabelos retirados da nuca. É preciso ver a nuca do homem. Se a nuca for de cabelos pretos, tá explicado, né? Se não for, aí o capachinho tá no jogo. As técnicas mais modernas hoje são do meio
do cabelo ali da parte da nuca, né? E aí você não tem como escolher se vai o branco, se não vai. E ele deve ter ficado também um pouco com o cabelo branco por conta da espera, vai. Eu não vou entrar nem nessa discussão porque questões capilares não são comigo. Deixa pra lá, Cris. Por enquanto, o que a gente tem é o seguinte: sucesso vai indo ali para o final, a sabatina na Comissão de Justiça do Senado. Ele conseguiu calmamente responder as perguntas, inclusive as mais polêmicas, se esquivou de fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro, respondeu um ponto importante que foi... Desculpa, estava olhando aqui. O Valteno de Oliveira está lá também acompanhando para o Jornal da Band e está passando algumas informações legais aqui, que vão estar na reportagem de logo mais. Mas um ponto polêmico ali durante a sabatina é quando ele foi questionado pelo senador Fabiano Contarato, que é homossexual, que se ele é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E ele foi tranquilamente, primeiro deu uma resistida e depois respondeu: eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Acho que é um posicionamento importante na comissão. E fez um aceno anti-lavajatista, né? Os senadores ali muito preocupados com processos que enfrentam, vão enfrentar, estão enfrentando, enfrentarão. É um tema muito presente nos tribunais, né? A questão da delação premiada. Então, abro aspas para Mendonça: todos somos contra a corrupção, todos somos sabedores de que não se pode criminalizar a política. Também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova, eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Isso já facilita também bastante a aceitação do nome dele entre os senadores. E é importante destacar que o Mendonça é pós-graduado em Direito pela Universidade de Brasília e pastor da Igreja Presbiteriana, e que a questão de ser, o fato de ser o terrivelmente evangélico prometido por Jair Bolsonaro, claro que ele foi questionado sobre esse assunto durante a sabatina e respondeu de maneira muito clara: na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. E teve que dizer que não vai atender o pedido do presidente Jair Bolsonaro de rezar na abertura das sessões, porque para ele a oração ali tem um momento correto que não... Ele disse: não há espaço para manifestação religiosa durante a sessão do Supremo Tribunal Federal. A promessa que ele faz ali é de saber separar, respeitar o Estado laico e a democracia brasileira. Esse é uma cena importante, até o Cláudio Humberto citou a ministra Carmen Lúcia, que é impossível que nos votos os ministros consigam separar completamente as suas questões religiosas da opinião pessoal. Mas ele não... Abrir a sessão do Supremo com uma prece é muito diferente. Mas no caso da ministra Carmen Lúcia, eu lembro de um julgamento em que eu estava no plenário, foi em 2017, em que a ministra demonstrou ser terrivelmente católica quando ela foi o voto de Minerva de uma ação direta de inconstitucionalidade que pedia que o ensino religioso fosse apenas para uma apresentação geral das religiões, e a ministra votou contra essa ação, admitindo que os professores pudessem representar um credo dentro de sala de aula. Então, é impossível separar, obviamente, mas o André Mendonça, que se apresenta à Comissão de Justiça do Senado, garante que vai conseguir defender o Estado laico, né? É uma promessa também bastante marcante. O aceno ao lavajatismo é importante, até saiu uma decisão de agora há pouco, Cris, que eu acho que vale a pena a gente registrar aqui, que o Superior Tribunal de Justiça anulou condenações de Palocci, Vaccari e outros 11 réus e enviou o processo à Justiça Eleitoral. Vários processos da Lava Jato estão sendo desmontados, né, pela Justiça, a separação, o envio desse processo também tem a ver com o que a gente está falando, e ele faz esse aceno aos senadores que eu acho que merece um registro importante. Aqui, no caso da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a questão era processual também, também muito usado como argumento pela Justiça para desfazer decisões da Lava Jato de Curitiba. Mas acho que vai indo bem, a gente deve ter em qualquer instantes deve sair o resultado na Comissão de Justiça. E às quase 7 horas, né? Vamos lá, 7 horas de sabatina aqui, ele não está entre os que sofreram mais na mão dos senadores da Comissão de Justiça, não, viu? Ó, Edson Fachin ficou 12 horas e 39 minutos sendo sabatinado pela comissão. Alexandre de Moraes ficou mais de 11 horas também sendo sabatinado. E Cássio Nunes, o último, 9 horas e 30 minutos. Então vai bem ali, o tempo protocolar com relação aos últimos ministros que passaram pela Comissão de Justiça. E o placar do plenário, os que tiveram maior resistência até hoje, o Edson Fachin passou com 27 votos contra no plenário.
É importante também um número, Alexandre de Moraes com 13, Cássio Nunes com 10 votos contra, todos passaram, né? Lembrando que a gente teve há mais de 150 anos que o Congresso recusou indicações ao Supremo Tribunal Federal. E o último também, Gilmar Mendes, teve 15 votos contra em plenário, então os outros ministros pouquíssimos, 1 voto contra, 2, 3, enfim, vamos saber o resultado dessa sabatina logo mais na Comissão de Justiça e provavelmente ainda hoje no plenário do Senado. E a gente traz os detalhes aqui ao longo do Bastidores do Poder. Hoje aqui é o no peixe ou no gato. Oi. Eu, assim, não tenho nenhuma relação de amizade, nem de proximidade com o André Mendonça, mas a certeza que eu tenho de pessoas, inclusive conversando com pessoas que o conhecem bem, que há anos trabalham ou trabalharam com ele, inclusive colegas, né? Colegas nossos, ele passa a certeza de que se ele se transformar em ministro do Supremo, será um homem de bem no Supremo. Sobretudo isso, ele é um homem de bem, é um sujeito decente, né? Não vai fazer negócios, não vai vender sentença, não vai fazer sacanagem, e ele vai estar preocupado, como todos aqueles que chegam no Supremo Tribunal Federal, com a sua própria biografia. Então, assim, o Lula nomeou um monte de ministros, foi quem mais nomeou ministros nas últimas décadas, né? Na expectativa de que todo o roubo do mensalão, né, por exemplo, fosse perdoado, né? ou que ele escaparia de qualquer tipo de decisão, de qualquer revés no Supremo Tribunal Federal. E o que nós assistimos foi exatamente outra coisa. Isso não há erro, né? No Supremo há um ou outro ministro que se deixa levar por essas, como é que eu diria, pela gratidão a quem o nomeou. Né? O restante não, eles estão preocupados mesmo em fazer justiça, mas sobretudo em preservar a própria biografia. Essas pessoas produzem votos e decisões que vão constar dos anais, que vão constar dos livros, serão referidos em livros de direito e tal. Eles têm uma enorme preocupação com isso. Eles querem ser citados para sempre como ministros que ofereceram votos adequados, votos corretos e, se possível, brilhantes. Muitos deles, é por isso que eles são tão rebuscados na fala, né? ou quando não na fala, no texto que assinam. Então, ninguém deve ter essa ilusão de que um homem decente como é André Mendonça vai usar a toga para exercitar algum tipo de relação política, etc. e tal, ou que vai agradecer com ela, a toga, a sua eventual nomeação. No mensalão, quando a gente viu, um dos ministros nomeados por Lula foi Joaquim Barbosa. Ele foi o relator do caso e botou para quebrar. De todos os ministros nomeados pelo Lula, só o Lewandowski que fazia ali aquele papel de advogado do diabo, ou, na verdade, o advogado do ladrão, né? Sempre era o contraponto a qualquer encaminhamento, qualquer decisão que acontecia. E ele fazia também por convicção, né? Ele defendia ali uma ideia, uma corrente, digamos assim, embora minoritária. Portanto, eu acho que, se eventualmente ele for aprovado, André Mendonça será um ótimo ministro no Supremo Tribunal Federal. O presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, está falando neste momento, aqueles momentos finais, está de olho aqui, em instantes deve sair esse resultado, a gente está acompanhando e informa a qualquer momento. Cris, acho que só 2 pontos ali que eu considero que não foram bons ao longo da sabatina, em que ele recusou, negou ter usado a Lei de Segurança Nacional para perseguir críticos do presidente Jair Bolsonaro, e na fala que ele faz com relação à democracia brasileira, em que ele diz que não houve derramamento de sangue, depois se retrata, pede desculpas e diz, respeito todas as mortes, as vidas que foram perdidas no processo do golpe militar no Brasil e que a nossa democracia, peço desculpas se ofendi alguém. Então, tem esses 2 pontos mais frágeis ali ao longo da sabatina. Nesse momento, o presidente da Comissão de Justiça chamou a esposa do André Mendonça, ela está sentada ao lado dele, para quem não está acompanhando com imagem a transmissão ao vivo da Comissão de Justiça do Senado. Logo que ela sentou, ele a cumprimentou com carinho, deu um beijo no rosto da esposa, mesmo usando máscara, e agora o presidente da Comissão de Justiça aparece, que deve anunciar o resultado. 18 senadores e senadoras votaram não, 9 senadores ou senadoras, nenhuma abstenção, total
total 27. Está aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça. A matéria segue direto para o plenário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Aí, aprovado na CCJ. Pô, bati na 18 a trave, 9. né? Não foi 19, mas foi 18. 18 a 9. Alguém te traiu aí, Cláudio. Pois é. Foi aquela coisa do, né, na cabine, o homem na solidão da cabine, indevassável, o homem trai. Aí um deles traiu, essa era a frase do Tancredo Neves, e um deles traiu. Mas é uma bela vitória, uma derrota de goleada, diga-se de passagem, que é o grande derrotado disso tudo, é o Davi Alcolumbre, né? 5 meses de molecagem para acabar nisso aí, 18 a 9. Isso aí, então temos resultado. Vamos esperar então a movimentação no plenário do Supremo Tribunal. Do Senado. Já estou pensando lá na frente. Provavelmente, Cris. A gente também vai acompanhar. Logo mais tem resultado no plenário do Senado Federal. Nessa questão do uso da Lei de Segurança Nacional, na sua resposta, o André Mendonça disse que mandou fazer um levantamento até o momento em que esteve no Ministério e ele usou essa lei que está lá, está no ordenamento, estava, né, no ordenamento jurídico do Brasil, usou 5 vezes. Disse que esse levantamento mostra que o Supremo Tribunal Federal usou 6 vezes e o Ministério Público Federal 35 vezes. Essa Lei de Segurança Nacional, viu? 5h28.